Boa tarde. O Governo da República tem reservado um investimento global de 10 milhões de euros destinado à construção e requalificação de várias esquadras da PSP na Madeira. Entre os projetos incluídos estão as esquadras de Machico, Ponta do Sol, Porto Santo, Santa Cruz, Ribeira Brava e Porto Peniche, todas em diferentes fases de desenvolvimento. O anúncio foi feito ontem pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, em São Bento. Nós temos um investimento global previsto para a Madeira de 10,4 milhões de euros. E nesse investimento estão alguns das divisões policiais que referiu. Está o Machico, que está ainda em fase de planeamento, está a Ponta do Sol, que está com o processo de execução, portanto isto tem várias fases, não é? Temos o processo de execução, revisão do processo de execução, lançamento das empreitadas, portanto está em projeto de execução concluído e portanto está em fase de revisão do projeto. É um grande investimento, são mais de 2 milhões de euros. Temos o Porto Santo, 1 milhão e 700, que está também ainda em planeamento. Santa Cruz, as empreitadas estão em fase de lançamento, embora possa ter que haver uma adenda ao contrato para a revisão dos próprios valores. A Ribeira Brava está em planeamento e Porto Peniche está com o projeto de execução em curso. Destas, foi-nos sinalizado como prioritário Ponta do Sol, Porto Santo e Santa Cruz. Foram sinalizadas como intervenções prioritárias e, portanto, estão a ser acompanhadas e estão com projetos de execução ou mesmo de lançamento de empreitadas. O objetivo é dotar a Madeira de instalações modernas e funcionais, garantindo melhores condições de trabalho para os agentes e maior segurança para as populações. O ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, elogiou hoje o trabalho de consolidação orçamental realizado pela Madeira e sublinhou que o Governo Regional passou de ser motivo de preocupação para um exemplo de estabilidade. No Colégio dos Jesuítas, onde foi convidado a participar no ciclo das Conferências da Autonomia, Fernando Medina destacou que a Madeira tinha historicamente uma relação mais difícil com as suas finanças públicas. A região tinha historicamente uma relação mais difícil com as suas finanças públicas, mas a verdade é que nos últimos anos tem sido feito um esforço de correção bastante importante que acompanhou aquilo que foi feito na República, mas que tem um valor próprio muito grande, naturalmente com o apoio e também puxando pelo crescimento da economia, que tem servido e que tem apoiado muito este esforço de consolidação orçamental, mas há de facto este momento há um processo de viragem, no que é a gestão financeira na região da Madeira, que hoje não é uma fonte de tranquilidade, ou melhor, é um não assunto hoje nas relações do Estado com a região. Fernando Medina, que respondia à urgência de rever a Lei das Finanças Regionais e defendeu que essa mesma revisão deve ser feita com equilíbrio e responsabilidade, sem pôr em causa a credibilidade financeira que a Madeira conquistou nos últimos anos. A minha sugestão relativamente à Lei de Finanças Regionais é que o processo da revisão não seja visto e não ponha em causa a credibilidade que a região ganhou. A região hoje tem as suas contas em ordem, tem os bons resultados para apresentar. É importante que numa alteração da lei se revejam pontos que sejam pontos, bem precisos, que não ponham em causa a autonomia, antes pelo contrário possam apoiar ao seu reforço, mas simultaneamente que não ponham em causa no fundo a credibilidade que a região assumiu. Isto é, a região tem demonstrado que com a atual lei é capaz de pôr a economia a crescer a taxas muito significativas, de endireitar as suas finanças públicas, e isso é um ativo muito grande. Por isso uma atitude, de procurar simplesmente um aumento de verbas sem uma justificação sólida nas raízes da autonomia e da unidade nacional, creio que não será o melhor caminho. O ex-governante manifestou ainda apoio à manutenção do regime fiscal do Centro Internacional de Negócios da Madeira, sublinhando que este instrumento é essencial. Defendo que deve ter esse regime, bati-me por isso
enquanto ocupei a pasta das finanças. Não é um quadro fácil de resolver, nomeadamente no quadro da relação com a União Europeia. A própria praça enfrenta a competição de outras dentro do espaço europeu e por isso eu, enquanto governante, defendi e fiz os passos necessários em articulação com a região para a afirmação dessa solução e espero que obviamente este governo faça também. Fernando Medina, que foi convidado para mais uma sessão das Conferências da Autonomia, desta feita sobre o tema modelo financeiro. Evento onde esteve presente Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, defendeu uma vez mais a revisão da Lei das Finanças Regionais e quer que o grupo de trabalho anunciado para desenvolver o tema avance o mais depressa possível. Ainda assim, admite que vão ser criados obstáculos. Acredito, em primeiro lugar, que há uma decisão do Governo Nacional e uma boa decisão no sentido de constituir esse grupo de trabalho, no sentido de fazer a revisão da Lei das Finanças Regionais o mais rapidamente possível. Se vamos encontrar obstáculos, com certeza que sim, porque o país ainda está impregnado de um conjunto de forças centralistas muito forte. Por outro lado, acho que nunca vamos conseguir aquilo que é fundamental para a Madeira, que é termos uma lei das finanças regionais que assuma plenamente os sobrecustos que a ultraperiferia e a insularidade acarretam para os cidadãos e para a nossa região. Manhã no Colégio dos Jesuítas, onde se falou sobre o futuro das finanças regionais. Perto de 40 mil beneficiários do Serviço Regional de Saúde continuam à espera do reembolso das despesas assumidas com consultas, tratamentos e exames complementares de diagnóstico realizados no setor privado. O IASUD, responsável pelo processamento desses pagamentos, volta a justificar os atrasos com os constrangimentos decorrentes da nova plataforma, que entrou em funcionamento em dezembro do ano passado. Em muitos casos, o tempo de espera ultrapassa já os 6 meses desde a entrega do processo. Ao diário têm chegado várias queixas de utentes que desesperam pela devolução das comparticipações, lembrando que estes montantes são fundamentais para dar continuidade aos tratamentos. Ora, em março deste ano, Rubina Silva, presidente do IASUD, garantia que os processos de reembolso iriam acelerar. Sem dúvida que este processo acaba por acelerar, portanto, todo o processo de reembolso. Isto porquê? Porque toda a questão da verificação dos cálculos que eram feitos, portanto, manualmente, neste momento temos um sistema também em back-office implementado agora no início do ano, que também já faz esses cálculos automaticamente e acabamos por ter um processo de reembolso muito mais célebre. Neste momento estávamos entre 3 meses, portanto 2, 3 meses, provavelmente vamos reduzir em cerca de um mês com esta nova ferramenta. A presidente do IASUD que falava durante a apresentação desta nova aplicação. A nova aplicação móvel, lançada para simplificar o processo, acabou por facilitar o envio de pedidos, mas originou centenas de novos processos todos os dias. Até ao momento, 2025 já contabiliza cerca de 96 mil pedidos de reembolso, número que se aproxima do total registado nos anos de 2023 e de 2024, onde se contabilizaram cerca de 110 mil pedidos. O Juntos pelo Povo está a pedir ao Governo Regional que avance com um apoio extraordinário aos produtores de cana-de-açúcar. O partido considera que é urgente compensar os prejuízos provocados pelo temporal dos últimos dias, que causou danos significativos nas plantações em várias freguesias da região. A verdade é que estamos perante um cenário desolador, mas estamos também perante um cenário preocupante, particularmente quando estamos a falar de um setor que já tinha vindo a ser atingido pelos altos preços dos fatores de produção, da mão de obra, dos fitofármacos ou dos remédios agrícolas, dos adubos, das pragas de ratos que estão a assolar os campos e que até hoje não houve qualquer resposta por parte do Governo Regional, e neste momento tem também este problema dos prejuízos dos temporais dos últimos dias. São vários hectares que estão a ser atingidos, temos muita produção perdida. Os agricultores falam em 2 mil, 3 mil, 4 mil. Ainda ontem falávamos com uma agricultora que falava-nos em 5 mil euros de perdas de cana em termos de matéria-prima e, de facto, é necessário fazermos algo em relação a isto. O deputado Rafael Nunes alerta que muitas famílias dependem diretamente desta cultura e que as perdas registadas são avultadas.
sabemos que a cana está a ser mal paga, particularmente quando vemos os valores dos seus derivados. Por exemplo, foi publicado há pouco tempo que só no ano passado o Rondo da Madeira atingiu valores de 5,8 milhões de euros. Portanto, quase que duplicou o seu valor em relação a 2021. Mas nenhum agricultor viu o seu rendimento duplicado desde 2021. Portanto, já estão a ser mal pagos. Se não tiverem o apoio necessário nestes momentos de prejuízo, então isto é condenar o setor da cana à morte. E o que nós queremos é exatamente isto. Achamos inadmissível que o Governo Regional ainda não tenha vindo ao campo, como o JPP está a fazer, visitar os diferentes concelhos, visitar as diferentes freguesias, falar com os agricultores, porque todos eles confirmam que o Governo não os contactou. Ninguém da Direção Regional esteve cá nos terrenos. E a verdade é que tem de fazer este levantamento. E tem de fazer este levantamento porque é preciso ativar os mecanismos de apoio extraordinário. O JPP a pedir ao Governo Regional que avance com um apoio extraordinário aos produtores de cana-de-açúcar. Com a época dos bailes de finalistas a se aproximar, o psicólogo e diretor da OCAD, Nelson de Carvalho, deixou hoje um alerta de responsabilidade a pais e estudantes. Não será permitido o consumo ou venda de álcool a menores de 18 anos e os espaços das festas devem estar devidamente licenciados. Explicar quer aos pais, quer aos jovens da Comissão de Estudantes e aos finalistas que se divirtam, mas que cumpram as regras legais, desde logo do consumo do álcool, que não podem vender álcool ou utilizar álcool a menores de 18 anos, também as regras que a Câmara tem para licenciamento de espaços para fazer as festas, que tem de ser um termo de responsabilidade que os pais têm de assinar ou então delegar num espaço público para o efeito e cumprir essas regras, mas sempre de uma forma pedagógica, porque nós não queremos que os jovens deixem de fazer o baile de finalistas, nem a bênção, nem a viagem, nada disso nós queremos que façam, mas que façam pela positiva e que seja marcada para o resto da vida de uma forma positiva, para desta forma tudo correr bem. Porque muitas vezes o que é que acontece? Há riscos, há exageros que depois podem acabar mal. Nelson de Carvalho defende por isso que os bailes de finalistas devem começar mais cedo e terminar também mais cedo, como forma de prevenir comportamentos de risco. Isso também decorre do horário de funcionamento dos bares e, claro, e também nós somos uns defensores que devem começar mais cedo para acabar mais cedo, porque quanto mais tarde tiverem, maior a probabilidade de haver exageros, de haver consumos exagerados, de haver comportamentos de risco sexuais, sinistralidade rodoviária, lutas. E é nesse sentido. Portanto, acho que é uma questão educativa, é uma questão de pode-se divertir, agora em vez de ser até às 4, pode-se divertir até às 1, agora temos que começar mais cedo. Acho que não tem, é uma questão de, como outros países igual. Vamos a outros países exatamente igual e as pessoas divertem-se, que é isso que interessa, e chega a hora essa hora para dormir, para descansar, no dia a seguir a vida continua. Estratégia que tem corrido bem. Da parte dos pais e dos jovens, cada vez mais tem havido essa percepção e tem corrido bem. Por exemplo, este ano até agora, já sei que houve 2 festas da Francisco Franco e da Jaime Muniz e correram bem. E tenho a certeza que o resto correrá porque as pessoas estão a acatar de uma forma civilizada e a perceber a importância destas mensagens e deste trabalho. Tem sido feito em parceria com todos nós, porque o que nós queremos é que, mais uma vez digo, que haja finalistas, mas de forma saudável e que não ponham em causa a sua saúde, a vida e a própria vida dos estudantes, que não é isso que nós queremos. A Câmara Municipal do Funchal, que promoveu hoje uma reunião de sensibilização sobre normas de segurança a cumprir nas festas e bailes de finalistas. Arranca hoje o Rally do Porto Santo, que marca o encerramento da temporada do Campeonato Regional de Rallys. A prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, começa esta tarde com a especial Porto Santo Line no cartódromo da ilha. A super especial deste rally este ano será disputada na mesma, na pista de karting do Porto Santo. Temos de atrasar um pouco e pôr a super especial a partir um pouco mais tarde por causa da chegada do Lume Marinho e as pessoas que venham exatamente na última viagem do dia tenham tempo de chegar à super especial. Embora este ano temos ali um pequeno problema porque temos menos espaço para o público, não temos as docas e por isso não conseguimos colocar tantas pessoas dentro do recinto da pista de karting. Mas nós tivemos aí a resolver, portanto, pensámos de outra maneira e vamos criar 12 espaços na vila onde vamos ter 2 ecrãs
gigantes, em que as pessoas também poderão assistir em direto, não só ao Super Especial, mas também a todas as classificativas. Arranca hoje o Rally do Porto Santo. No futebol, o Nacional joga este domingo às 3h30 da tarde, frente ao Estrela da Amadora, no estádio José Gomes, na Reboleira. Tiago Margarito, técnico dos alvinegros, fez há instantes a antevisão ao desafio alusivo à 11ª jornada da Primeira Liga. Espera um bom jogo de futebol depois de uma boa semana de trabalho. Trabalhamos bastante bem, muito afincadamente. Penso que não teve que ver com o facto de não termos ganho o último jogo, tem que ver com aquilo que é a ambição deste grupo de ser cada dia melhor. Portanto, considero que foi uma semana muito positiva, uma semana de trabalho árduo, onde os jogadores demonstraram a sua ambição e agora esperamos no domingo espelhar tudo aquilo que fizemos de bom durante os 90 minutos. Vamos enfrentar um Estrela da Amadora motivado, com um grande resultado fora de casa, ainda na assimilação de um processo com a entrada deste novo treinador. Eles poderão jogar em 5-3-2 com o Jorge Meireles a trabalhar como terceiro médio, a vir do corredor para trabalhar como terceiro médio, ou até o próprio Giovane. Como também podem trabalhar em 3-4-3 com esse tal jogador a não baixar tanto e a focar-se mais como extremo interior. Noutros jogos também apresentaram 4-3-3. Conhecemos muito bem a equipa do Estrela, sabemos todas as dinâmicas que nos podem apresentar em jogo e estamos preparados para elas. Como disse, será um jogo onde vamos defrontar um adversário muito motivado, a jogar em sua casa, perante o seu público, mas nós também, fora de casa, temos tido excelentes exibições e conseguimos pontuar também bastantes vezes. Portanto, acredito que será um grande jogo de futebol, onde certamente ambas as equipas se conhecem bem e será um jogo entretido. Estrela da Amadora Nacional para ver e ouvir no domingo às 3h30 da tarde no estádio José Gomes, na Reboleira.